favoritismo é do Flamengo, tá? Mesmo fora de casa e alto, tá? E, rapaz, quanto é o gol do Cruzeiro? Só pra eu não iria nessa... desencargo de... 1,64. Caramba, ó, fica aí. Claro que tem a defesa do Flamengo, que toma pouquíssimos gols, Sim. mas tem o seu valor, tá? Tem Cruzeiro e Flamengo, Matheus Montenegro. Bom jogo. Quer dizer, mais ou menos. É, um bom jogo. O Cruzeiro venceu todos em casa, tá? No Brasileirão. Mas ele não pegou o Flamengo ainda. É, exatamente. Nesse ponto, né? Domingo, 6h30, lá no Mineirão, né? Pois é, uma tabela relativamente... Assim, teve o Bahia em casa, né? Que foi um jogo duro, mas um jogo que o Bahia deixou muita... Bahia jogou mal e Mirassol. O Vasco e Mirassol tava O Mirassol só perdeu esse jogo também. Mas antes de começar o Brasileirão, que foi a estreia, tava na conta que, sem dúvida nenhuma, venceu o Mirassol em casa, né? Dito isso, vamos para o nosso Game Arena, o nosso aplicativo, vamos dar uma olhadinha. Dois times que vêm muito bem, Flamengo que só tem uma derrota no ano aí, né? Puxando o time titular, né? Acho que até que o time reserva. Não, acho que ele perdeu lá no início do Carioca, Perdeu pro Córdoba, né? Foi a única derrota. Não, exato, mas acho que no início do Carioca ele não perdeu, não. Perdeu, mas com a... com o time reservão, não tava nem Felipe Luiz, enfim. Flamengo líder do Campeonato Brasileiro, né? Só tem uma derrota até aqui. São 4 vitórias. Não. A única derrota foi o Central Córdoba, que foi na Copa Libertadores, ó. Pô. Brasileirão está invicto, 4 vitórias, 2 empates. Desculpa, é porque eu achava que todo mundo tinha perdido aqui já. E tem pela frente aí a equipe do Flamengo Cruzeiro. e São Paulo ainda não perderam. O Cruzeiro tá em quarto, tá favor. Eu até fui descer pra procurar o Cruzeiro, mas Eu é porque também, o Cruzeiro tem pô, uns 3 jogos em casa, pô. Parece que o Cruzeiro tava pior do que parece, É porque né? na Sula ele tá horrível. Ele perdeu os 3 jogos na Sula, esse né? é o Então ponto. deu uma impressão ruim, né? Mas Exato. ele tá bem, tá no G4. No Brasileirão ele tá bem, né? O Jardim lá, né? O Leonardo Jardim colocou o Dudu, nem tá relacionado mais pros jogos. Gabigol reservaço. Pois é, ele botou ordem na casa ali, né? Botou ordem lá no Cruzeirão. Bom, vamos para os confrontos, né? A gente já citou aqui que o Cruzeiro em casa é forte, né? Venceu o Vasco, venceu... Aí fora perdeu para Palestino, para Bragantino, e aí venceu... Na Sula ele não tá bem em casa não, né? Ele perdeu pro Muxuque Runa, Perdeu, né? Exatamente. E aí venceu o Bahia por 3-0, empatou fora com o São Paulo, que é um bom resultado. São Paulo tá invicto no Brasileirão. Sim. E contra o Inter ele perdeu, mas foi um jogo que o Cruzeiro teve um expulso logo no início, né? O Fabrício Bruno, e aí deu uma tendência pro jogo ser a favor do Inter. Mas até tá ok, tá? Essa campanha do... Eu acho que tá melhor do que esperado. Porque assim, o Cruzeiro é aquela coisa, né, velho? Contratou um monte de medalhão, não parecia ser um projeto muito sólido. Eu considero que está melhor do que se esperava, pelo menos no Campeonato Brasileiro, né? Sul-Americana realmente tá horripilante. Mas vai ter aí um dos jogos mais difíceis do Campeonato Brasileiro, que é contra o Flamengo, né? É isso. E como chega o rubro-negro, Fábio Hermano? O Flamengo que no Campeonato Brasileiro vem de goleada contra o Corinthians, né? 4-0. Se a gente soma Brasileirão e Libertadores, ele vem de 5 jogos sem tomar gol. É isso, Eu ia dizer sem perder, mas é sem tomar gol, que consequentemente também não perdeu, obviamente, né? E aí, goleada também contra o Juventude, né? 6-0, venceu o Grêmio fora, 2-0. Né, um time forte, né? Mas é um time que às vezes tropeça, tá? Já empatou com o Vasco, contra o Vitória também não foi uma vitória tranquila, né? Foi 2-1, né? Então o Flamengo, enfim, é forte, mas se tem um time que pode atrapalhar a vida do Flamengo, é o Cruzeiro, em casa. Você tem um ponto. Não acredita? Cara, eu acho que o Cruzeiro não ganha, não. Acho que no máximo um não, empate. assim, 0-0, atrapalhar é tipo, tirar ponto. Mas aí eis a questão, um empate fora de casa contra o Cruzeiro pro Flamengo hoje não é uma boa pedida? Ou é jogo pro Flamengo ganhar? Eis a questão. Acho que é pra ganhar, né? Todo jogo é pra ganhar, né? Quem quer ser campeão não pode tropeçar, né? Você tem um ponto. Bom, vamos pro nosso momento bet nacional. O favoritismo é do Flamengo, tá? Mesmo fora de casa e alto, tá? E, rapaz, quanto é o gol do Cruzeiro? Só pra... Eu não iria nessa... Desencargo de... 1,64. Caramba, ó, fica aí. Claro que tem a defesa do Flamengo, que toma pouquíssimos gols. Sim. Mas tem o seu valor, tá? Eu acho que pela odd alta tem valor e pelo fato do Cruzeiro em casa ser forte. Mas enfim, a gente tá falando de um Flamengo, velho, que é muito sólido e defensivamente voltou a ter essa solidez defensiva que a gente destacava muito ali na época do finalzinho do Campeonato Carioca e início do Brasileirão, né? Ele teve uma sequenciazinha ali meio ruim, essa que ele perde para o Central Córdoba, aí ganhou do Vitória, mas sofreu gol, mas depois disso ele engata uma sequência muito segura, sobretudo defensivamente. E assim, mesmo que o Flamengo leve gol, eu acho que ele não vai levar 2. Meu palpite para esse jogo, velho, deve ser 0-0, 1-1, 1-0 para um dos dois lados. Eu acho que não vai ser um jogo muito movimentado. Eu acho que tende a ser um jogo de poucos gols, tá? E até por isso, a dica do tips desse confronto vai ser o menos de 2,5 gols, tá? Eu acho que é difícil a gente cravar qualquer coisa relacionada ao Flamengo, porque o Cruzeiro em casa é muito forte. Então, eu acho que a gente focando no menos de 2,5 gols, ao invés de, por exemplo, aqui, uma alternativa que... Até acho que pode ser boa, mas eu tenho meu pezinho atrás e também muito porque a odd é baixa, 1,45, seria o dupla hipótese do Flamengo em menos 3,5. Mas, velho, o Cruzeiro em casa nesse Brasileiro não ganhou todos. 1-0 Cruzeiro não é nenhuma loucura não, tá?
E aí no menos de 2 de jogo que mobiliza também. Exato. E aí no menos de 2,5 gols, a gente abre margem até para uma partida excepcional do Cruzeiro e ele vencendo por 1-0, 2-0, por exemplo. Então assim, eu acho que aqui acaba sendo uma opção realmente melhor para o que é a partida. Muito bem. Fugimos do resultado final, né? E temos aí poucos gols, o que foi uma tendência do Flamengo contra times mais difíceis, né? Ele goleou o Corinthians, que tá mal, e o Juventude, que fora não existe, né? Então, contra o Cruzeiro deve ser um jogo mais complicado. As duas goleadas que ele teve foram em casa, né? Isso, tem esse ponto. Tem esse detalhe.